Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e estamos começando, esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal Arauto das Nações. Estamos iniciando um novo trabalho de evangelização, um novo trabalho de anunciar o amor de Deus nas nossas redes sociais, mais um canal aqui no YouTube. Vocês sabem que eu tenho o De Cima dos Telhados, né? O De Cima dos Telhados, ele nasceu com o desejo de anunciar o amor de Deus, de proclamar a palavra de Deus. E por que De Cima dos Telhados? Vou abrir aqui Mateus, capítulo 10, versículo 27, diz assim: O que vos digo na escuridão, dizei às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Quer dizer, para todos. Para que todos ouçam, para que todos vejam, para que a gente possa anunciar para todos que Jesus vive, que Jesus reina e denunciar o pecado e as suas consequências. Assim como de cima dos telhados, está lá em Mateus 10, 27, arautos, né, das nações, a gente vai refletir Mateus, capítulo 28, versículo 19. Pega aí a tua Bíblia, tá bom? Para que a gente possa começar a fazer a nossa reflexão do porquê Arauto das Nações. Esse canal, gente, ele nasceu de uma vontade que eu tive, desculpa. Eu tive uma vontade grande e sempre tive essa vontade de anunciar o amor de Deus. Desculpa. De proclamar a palavra de Deus, reflexões. É tanto que de cima dos telhados eu só fazia mesmo reflexões do dia. Hoje, de cima dos telhados mudou muito. Tem muita coisa nova e tem muita coisa ainda para acontecer, né? E olha só, pega aí a tua Bíblia, Mateus 28, 19. Essa é a reflexão, é a palavra, né, do Arautos das Nações. Eis o que diz o Senhor: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis aqui, meus irmãos, o munus de Deus, o ide, né? É arauto das nações. Para a gente poder entender melhor, a gente tem que saber o que é um arauto. O arauto, meus irmãos, é aquele que anuncia, é aquele que proclama, é aquele que levava a palavra do rei aos seus súditos. Um rei chamava o arauto e dizia assim: Arauto, tu vai para Fortaleza, e lá em Fortaleza tu diz para todo o povo de Fortaleza que é o meu desejo, a minha vontade, que isso agora é lei. O arauto ia lá e proclamava a vontade do rei. Arauto, tu vai para São Paulo e lá em São Paulo tu reúne todos e proclama que essa é uma nova lei do novo rei. Do novo rei não, do rei. O rei mandou dizer que essa aqui agora é lei, isso aqui agora é lei. O arauto ia lá e anunciava a vontade do rei, as palavras do rei. E aqui, meus irmãos, nessa palavra a gente vê que Jesus, ele ressuscitou e aparece aos seus discípulos e dá aos seus discípulos toda a autoridade. Ele dá toda a autoridade, quer dizer, autoridade no céu, autoridade na terra, de anunciar, de batizar e ensinar todas as nações. Mas, Lourenço, toda autoridade, como assim? No versículo 18, Jesus diz assim: Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, ensinai as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos,
Jesus dá a autoridade aos discípulos de ir, de anunciar. Quer dizer, ele sai, ele vai, ele sai do seu comodismo, ele sai do seu medo, ele sai da sua preguiça e vai de encontro a todos, para levar o evangelho, a palavra de Deus, a levar Jesus Cristo, a sua palavra. O que é que diz lá embaixo, no versículo 20? Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quer dizer, Jesus, ele sempre vai estar com os seus discípulos, com a sua igreja. E nós chamados, nós batizados, somos chamados a esse id, a esse munus. O munus de anunciar, de levar a vontade, a palavra de Deus. Todo batizado, ele é chamado a uma fé missionária. A uma fé em que saímos do nosso aconchego para irmos de encontro ao outro, a levar a palavra de Deus. Mas vamos levar de qualquer maneira? Não. Vamos sempre cheios do Espírito Santo. Somos chamados a testemunhar Cristo vivo e ressuscitado. Para fazer essa pequena reflexão, né? Eu fiz alguns estudos, eu fiz algumas pesquisas a respeito dessa passagem. O que disse a patrística a respeito dessa passagem? E aqui eu encontro São João Crisóstomo. Olha o que São João Crisóstomo disse. Ele enviou os apóstolos sem espada, sem escudo, sem ouro, mas com o poder de Deus. E eles conquistaram o mundo. Isso é maior que qualquer milagre. Tá vendo aí? São João Crisóstomo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 849, tá até aqui marcadinho já, tá bom? Pra gente não perder tempo. 849 a 851 diz assim: o mandato missionário enviado por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem de seu fundador, esforça-se para anunciar o Evangelho a todos os homens. Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A origem e o escopo da missão. O mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A igreja peregrina é, por sua natureza, missionária. A igreja, ela é missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão não é outro senão fazer aos homens participarem da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de amor. Quer dizer, a nossa missão ela vai ser cumprida a partir do momento em que as pessoas voltarem o seu coração para Deus, se voltarem para o amor de Deus e simplesmente, meus irmãos, a missão vai estar sendo realizada, vai estar sendo cumprida. Deus vai estar realizando o amor dele no meio de nós, porque os homens estarão em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O motivo da missão é do amor de Deus que todos os homens, que a igreja sempre tirou a obrigação e a força de ela missionária, pois o amor de Cristo nos impele. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
E essa, meus irmãos, é a nossa missão, esse ide. É de levar o conhecimento, é de levar a palavra de Deus para todos, para que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus quer que a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Os que obedecem à moção do Espírito Santo, o Espírito da verdade, já estão no caminho da salvação. Mas a igreja a quem esta verdade foi confiada deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. Ela tem de ser missionária porque crê no projeto universal da salvação. Projeto universal, quer dizer, projeto para todos. A Igreja Católica, a Igreja Universal, ela anuncia para todos. Parágrafo do 849 ao 851. Meus irmãos, olha só. Olha o que eu anotei aqui, ó, para a gente refletir. O nosso chamado, a palavra de Deus é vai. O teu nome é Arauto das Nações. O teu destino é o mundo inteiro, anunciar a palavra para todos. A tua força é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A tua identidade é batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Meus irmãos, esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Aí eu quero fazer agora uma pequena reflexão com vocês sobre o quê? Pessoas que foram chamadas e atenderam a missão. Ouviram a voz de Deus e obedeceram. Olha só. Abraão, ele deixou tudo, família, terra, para seguir o chamado de Deus. Moisés, até que ele botou um bonequinho, né? Ele botou um boneco, mas mesmo assim, ele foi enviado para salvar o povo da escravidão. Isaías, olha gente, eu vou pegar aqui Isaías, pegar aqui bem rapidinho. Isaías, capítulo 6, versículo 8. 6, versículo 8. Tá aqui. Olha só, chamado de Isaías. Ouvi então a voz do Senhor que dizias: quem enviarei eu? E a quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Vai, pois, dizer ao povo, disse-lhe, escutai, sem chegar a compreender, olhai, sem chegar a ver. E assim continua. Mas o que interessa para nós é justamente esse versículo 8. Ouvi então a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor falou com ele. O Senhor perguntou, quem enviarei eu? A quem irá por nós? E Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me. Eu estou aqui. Essa tem que ser a nossa resposta. Eu estou aqui, envia-me. Quero ser instrumento teu, quero ser arauto. Vou pegar agora também Jeremias capítulo 1. Pegar aqui bem rapidinho. Gente, esse vídeo vai ficar longo. Eu sei que vai ficar um pouco grande. Mas fica até o final, tá bom? E eu quero te fazer um pedido. Escreve aí nos comentários, eu sou arauto das nações. Se inscreve no novo canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Gente, compartilha. É muito importante. É muito importante. É levar a palavra de Deus. É ser arauto. É levar a palavra de Deus.
Jeremias capítulo 1. Deixa eu pegar aqui bem rapidinho. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. 2, 1. Do 4 até o... É grande, viu? Do 4 até o 10, né? Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Acolhe essa palavra. Receba essa palavra. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou eu apenas uma criança. Até Jeremias botou boneco com Deus. Não, Senhor, eu sou apenas uma criança. Como é que eu vou? O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? Não sei falar. Replicou, porém, o Senhor: Não diga, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Quer dizer, tu vais ser meu arauto. Confia que tu vai falar aquilo que eu te ordeno. Tu vais ser meu arauto. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-lhe na boca e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Arauto é ser arauto, é levar a palavra na boca. Aquilo que Deus fala, ele repete. Ele fala aquilo que Deus quer que os outros escutem. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações. Dou-te poder hoje sobre as nações. E sobre os reinos para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Viu, meu irmão? A gente não vai de qualquer maneira, não. A gente não vai anunciar de qualquer forma, não. A gente não vai. A gente vai de acordo com aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer anunciar. Palavra de Deus, palavra de Deus. Ó, Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja, palavra da Igreja, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, aquilo que o nosso Papa nos ensina, aquilo que a patrística nos ensina, como a gente viu já lá com São João Crisóstomo. Meus irmãos, Jonas, ele foi chamado, botou boneco também. Deus diz, vai pela esquerda, ele ia pela direita. Vai pela direita, ele ia pela esquerda. Mas no final das contas, ele assumiu a missão de arauto, foi para uma cidade de Nínive e salvou aquela cidade. Maria, a maior missionária. Lucas, capítulo 1, do 26 ao 28. E eu vou dizer uma coisa para você. A resposta do arauto para Deus, qual é? A gente viu lá em Isaías: eis-me aqui, envia-me. Nossa Senhora, o que disse? Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o nosso fiat, é o nosso sim, porque não estaremos nunca sozinhos. Eis que Deus falou para Jonas que ele vai estar com ele todos os tempos, todos os momentos. Eis o que diz lá na mensagem de Mateus, capítulo 28. Lá no capítulo 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Pedro, André, Tiago e João, eles deixaram as redes. Mateus capítulo 4, do 18 ao 22. Paulo, que se encontra com Deus, com Jesus, era Saulo, passa a ser Paulo. Atos 9, do 1 ao 20. Os 72 apóstolos a qual Jesus Cristo enviou, Lucas 10, do 1 ao 3. Os apóstolos no dia de Pentecostes, logo após o Pentecostes. Atos 2. Meus irmãos, todos esses foram grandes arautos,
Foram grandes discípulos que procuraram sempre anunciar o amor de Deus. E sempre Deus esteve com eles em toda dificuldade, com toda tribulação. Mas sempre Deus esteve com eles. E na boca deles sempre esteve a palavra de Deus, a vontade de Deus. Pessoas que foram chamadas e que recusaram a missão. Mas, Lourenço, não é para todos? É para todos. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas preferem ficar no seu mundinho, preferem viver a sua vida, preferem, a vida é minha, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Muita gente tem esse pensamento. Eu não acredito em Deus, o que é pior. Pois, meus irmãos, olha só, o jovem rico, Mateus 19, do 16 ao 22, aquele cara que obedecia, né, que desde criança cumpria os mandamentos, mas muito apegado ao dinheiro, colocou os seus bens na frente de Deus. O seu Deus era os seus bens. O rei Saul, 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 23. O povo de Israel no deserto. Números, capítulo 14, do 1 ao 4. Ananias e Safira. Atos, capítulo 5, do 1 ao 11. Gente, umas pessoas dizem, eu quero, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me. Outros vão dizer, não posso, não quero, não tenho tempo, eu não sou digno. Vai dizer até isso, eu não sou digno, eu não vou. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 143, vou pegar aqui bem rapidinho, 143, diz assim, o Catecismo diz assim, 143. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura domina. Obediência da fé. A esta resposta do homem ao Deus que se revela. A obediência da fé. Esta resposta do homem ao Deus que se revela. Deus sempre vai dar o primeiro passo. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Deus sempre vai estar conosco, né? Deus, ele se revela e nos chama. Aí eu te pergunto, qual a nossa resposta? Eu quero mais uma vez te convidar a ir lá nos comentários e dizer assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Gente, se a tua resposta for positiva, se você acredita, né, que você quer ser realmente um arauto, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, eu quero te pedir para você comentar, mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, eu sou o arauto das nações, e compartilha. Compartilha, leva essa palavra de Deus para mais pessoas. E para finalizar, meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês a palavra dos santos da igreja, de alguns santos da igreja. Primeiro santo é uma santa, Santa Teresa de Calcutá. Ela disse assim: Deus fala no silêncio do coração. Escutamos e então falamos. Se não escutamos, não podemos falar. Quer dizer, meus irmãos, que a gente tem que ouvir a voz de Deus, depois anunciar a vontade de Deus. A gente tem que ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus a gente vai ter como? Oração, palavra de Deus, Santa Missa, sacramentos, Eucaristia,
né? São João Paulo II, ele disse assim: a igreja existe para evangelizar. Existe um mandato de Cristo. Ide e fazeis discípulos de todas as nações. Não é opcional, é dever sagrado. Vou repetir as palavras do nosso querido São João Paulo II. A igreja existe para evangelizar. Quer dizer, a missão da igreja é ide, é anunciar, é proclamar a palavra de Deus. Existe um mandato de Cristo. Ide e fazei discípulos por todas as nações. Vai, sai do teu comodismo, abandona o teu medo. Deixa que eu falo, você transmite. Você vai ser meu instrumento, você vai ser meu arauto. Não é opcional. Não é opcional. Gente, todo aquele que ouve a palavra de Deus, todo aquele que acolhe do fundo do coração a palavra de Deus, todo aquele que escuta a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, ele vê essa passagem como missão, como sagrada. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o munus da evangelização da igreja. Ide, vai. E essa é a nossa missão. Esse aqui, meus irmãos, é o nosso primeiro vídeo do nosso canal Arauto das Nações. Mais uma vez eu quero te convidar a conhecer esse canal, a participar acima de tudo desse canal. Mas, Lourenço, participar como? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificações e vamos todos os dias levar a palavra. Esse canal ele vai ser diferente lá de cima dos telhados, por quê? Porque lá eu faço evangelho do dia, lá eu faço recortes de padres, especialmente, gente, amo de paixão o Padre Christian Shankar, né? E tem muitos vídeos do Padre Christian, Frei Gilson, muitos vídeos do Frei Gilson, muitos shorts deles dois e de vários outros padres e de outras pessoas. A doutora Filó, que eu comecei a ouvir agora recentemente, eu não conhecia através da minha esposa. Gente, conheça o canal da doutora Filó. É uma bênção essa mulher, é uma maravilha essa mulher, doutora Filó. Bem, gente, olha só. Esse nosso canal aqui, ele vai ser um pouco diferente. Vai ser mais assim. Vai ser transmissão assim. E se Deus quiser, a partir desse momento em que o nosso canal ele receber a permissão de fazer transmissão ao vivo, a gente vai fazer transmissões ao vivo. Vou convidar pessoas para participar comigo sobre transmissões. Vamos conversar muito sobre patrística, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Muito, muito, muito. Meus irmãos, vou finalizando esse vídeo dizendo para você: escreve lá nos comentários: eu sou mais um arauto das nações. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine hoje e todo sempre.